Estamos de volta para continuarmos a conversar sobre a língua portuguesa. E como sempre, a minha preocupação é escolher assuntos que são recorrentes nas provas. E para hoje eu selecionei este assunto aqui, com regência nominal. Então hoje nós vamos conversar sobre regência nominal. Porém, para que nós possamos começar a falar sobre regência nominal, nós precisamos conversar um pouquinho antes. Como eu sempre digo, nós precisamos começar pelo começo. E qual é este começo? Vocês devem lembrar que quando a gente trabalha a parte morfológica da língua, nós verificamos a existência de 10 classes gramaticais. E sempre ouvimos dizer que o verbo é a classe gramatical mais importante de todas. E é verdade. Por que o verbo é tão importante? Porque toda a parte sintática da língua, a começar pelas funções sintáticas, sujeito, objeto direto, complemento nominal, agente da passiva e tudo mais, o que mais possa existir, tem que estar baseado em oração. Eu tenho que ter uma oração para que eu tenha a parte sintática a desenvolver. E para que tenhamos orações, é preciso que as palavras se organizem de forma a ter sentido, tendo também o verbo. Porque senão eu tenho apenas uma frase. E nós não temos a parte sintática em frases, apenas em orações. Isso é que faz com que o verbo seja tão importante, a ponto de receber um tratamento diferenciado. Tudo que eu encontrar como verbal terá que dizer respeito e só poderá dizer respeito a verbos. Então, concordância verbal, regência verbal, predicado verbal, saibam, com certeza o verbo é fundamental para eu chegar a essas classificações. Tudo bem? Então vamos lá. Existem verbos, isso aqui vale a pena ouvir de novo, para que a gente possa entrar na regência nominal. Tudo bem? Então, quando a gente fala em verbos, nós sabemos que existem verbos que são considerados com sentido completo. Eles se bastam, eles podem sozinhos formar predicados. A criança caiu. Eu posso formar o predicado só com verbo. Mas eu poderia continuar? Posso. A criança caiu ontem na calçada. Mas eu não tenho que continuar. Então, quando o verbo tiver sentido completo, isto é, puder sozinho formar o predicado, dizemos ser um verbo intransitivo. Mas existem aqueles verbos que, ao serem isolados na oração, fazem com que ocorra uma reação em nós. A criança obedeceu. Tá, a quem? A criança comprou. Tá, o quê? Então vocês percebem que neste momento o verbo não é suficiente. Eu tenho que ir além. E quando percebemos que ele não tem sentido completo, dizemos ser um verbo transitivo. O nome está fazendo vocês lembrarem uma porção de coisa, não é verdade? Sim. Então vamos lá. Da mesma forma que existem verbos que não têm sentido completo, existem alguns substantivos, adjetivos ou até advérbios que também não têm. E vocês percebem porque eu posso dizer, por exemplo, que a obediência é necessária. Vocês vão reagir. A obediência a quê? Ou a quem? Vocês vão exigir de mim uma continuidade. Complete isso aí, tá faltando coisa. Ou eu digo, ele foi atencioso. Vocês vão dizer atencioso com quem? Atencioso para com quem? Ou ele mora longe. Longe de quê? Longe de quem? Dos pais? Do colégio? Então, da mesma forma que existem verbos que não têm sentido completo, existem substantivos, adjetivos e alguns advérbios que também não possuem. E tais quais os verbos, essas palavras vão fazer perguntas, né? Obediência a quê? A concordância com o quê? Quando a pergunta parte do verbo,
o que vem completar. Então, a criança obedeceu. Obedeceu a quem? Aos seus pais. O termo aos seus pais veio completar o verbo. Daí nós dizemos ser complemento verbal. Completa verbo. Agora, a obediência aos pais fez com que a criança não fosse brincar. A obediência a quem? A pergunta é a mesma, só que agora foi feita por um substantivo. E quando eu me refiro a qualquer classe gramatical, desde que não seja o verbo, eu entro na chamada regência nominal. Esse é o estudo. Existe a regência verbal, quando o verbo não tem sentido completo e para tê-lo fará perguntas, às vezes com preposição, às vezes sem, e existe a regência nominal, que vai ocorrer quando, como nós vamos ver, observem, há substantivos, adjetivos e advérbios que não possuem sentido completo, precisando, portanto, de um termo que os complete. Esse termo vem precedido por uma preposição. E a essa relação entre a palavra regente e o termo regido, denominamos regência nominal. A obediência a quê? A pergunta partiu de um substantivo. Então eu vou trabalhar com regência nominal. E o substantivo fez a pergunta. Ele é o termo regente. A resposta aos pais vai ser chamada de termo regido. Agora, observe uma coisa. Quando um verbo não tem sentido completo, a criança comprou. Comprou o quê? A criança depende. Depende de quê? Ou de quem? Dos pais. Quando o verbo faz a pergunta, quando o verbo não tem sentido completo, ele vai fazer a pergunta. Às vezes, regida de preposição, às vezes sem. Que é a regência verbal, que vai nos mostrar quando aquilo que completa é objeto direto por responder a pergunta sem preposição, ou objeto indireto por responder a pergunta com preposição. Mas, quando nós entramos na regência nominal, sempre a pergunta será feita com preposição. Sempre. Agora vejam bem. A resposta à pergunta feita por verbos, complementos verbais, objeto direto, objeto indireto ou às vezes os dois ao mesmo tempo. Quando a pergunta feita por um substantivo, por um adjetivo ou um advérbio, ela vai nos dar como resposta um complemento nominal. Nós vamos entrar na regência nominal. Sempre, veja o que está em destaque, precedido por uma preposição. Então, o nosso estudo agora vai ser esse, observar substantivos, adjetivos e advérbios que não possuem sentido completo e, para tê-lo, farão perguntas sempre regidas de preposição. A palavra que faz a pergunta é o termo regente e a palavra ou expressão que responde a essa pergunta é o termo regido. Vamos lá, minha gente? Vamos! Então, veja, vocês têm aqui alguns exemplos de palavras que não, ou substantivos, ou adjetivos, ou advérbios, que não têm sentido completo e vão fazer a pergunta sempre com preposição. Vejam lá, acostumado. Ora, minha gente, quem está acostumado a alguma coisa ou com alguma coisa. Não estava acostumado a quê? A levar desaforo para casa. Afável. Afável é com ou para com. Sempre se mostrou afável. Afável com quem? Afável para com quem? Afeiçoado. Todos mostravam ser afeiçoados. Se eu parar aqui, vocês vão reagir. Afeiçoados a quê? Ou afeiçoados a quem? Aqui é a ela. Vocês estão percebendo? A pergunta é sempre com preposição. Agora, minha gente, muito importante que vocês observem o seguinte. A única diferença
entre o objeto indireto, que é um dos complementos verbais, e o complemento nominal, que é a resposta à pergunta de substantivos, adjetivos ou advérbios, está na palavra que faz a pergunta. Ele depende dos pais. Ele depende de quê? Ou de quem? A pergunta não saiu do verbo? Não foi feita com preposição? A resposta é objeto indireto. Agora, a dependência dos pais fez com que ele ficasse em casa. A dependência de quem? A pergunta é a mesma, a resposta é a mesma. Eu tenho que estar muito atenta à palavra da qual partiu a pergunta. A pergunta com preposição saiu do verbo, objeto indireto. Não, foi de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio. Complemento nominal. O complemento nominal é importante que vocês fixem isso. O complemento nominal é consequência da regência nominal. É consequência do fato de substantivos, adjetivos e advérbios, por não terem sentido completo, fazerem a pergunta sempre iniciada em preposição. Sempre. O verbo pode fazer, às vezes com preposição, às vezes sem. Substantivos, adjetivos ou advérbios, quando fizerem, a pergunta é sempre com preposição. E a resposta a esta pergunta, que é feita que ocorre devido a uma regência nominal, é o complemento nominal. É a única diferença. Cuidado, porque muitas vezes em provas eles colocam uma expressão grifada, por exemplo, dos pais, cobrando de vocês a função sintática. Cabe a vocês perceberem de que palavra saiu a pergunta. Ele depende dos pais? Objeto indireto. Ou a dependência dos pais fez com que ele não saísse? Complemento nominal. A pergunta é a mesma, a resposta também. Mas, de acordo com a classe gramatical que faz a pergunta, eu vou direcionar a minha resposta. Então, nós estamos vendo exemplos, né? Vamos voltar a eles. Nós estamos vendo exemplos de palavras, classes gramaticais que vão fazer as perguntas regidas sempre por preposição. Contemporâneo, o escritor é contemporâneo a quem? Né? Ao pintor. Ao pintor não respondeu a pergunta de contemporâneo, então é complemento nominal. Aquela atitude foi cruel para todos. Cruel para quem? Para com quem? Com quem? A resposta da pergunta feita por um adjetivo, complemento nominal. O aluno não tinha dúvidas sobre a questão. Dúvidas sobre o quê? Dúvida acerca de quê ou ainda em quê? Vocês estão percebendo? Eu não vou mais me repetir, mas saibam que isso é muito importante que vocês fixem. Quando a pergunta com preposição sair do verbo, objeto indireto. Quando for de um substantivo, adjetivo ou advérbio, complemento nominal. Tudo bem? E nós estamos vendo exemplos de palavras que vão provocar o surgimento de complementos nominais. Empenho. As pessoas devem demonstrar empenho. Empenho em quê? Em tudo a que fazem. Em tudo o que fazem. Com certeza essa resposta, complemento nominal. Imbuído. Todo o seu ser era imbuído de quê? Ou em quê? De bons sentimentos. Vocês já sabem a função sintática da resposta, né? Vamos lá. Inclinação. Desde criança, apresentava inclinação para o quê? Para a música. Junto. Trazia o livro junto. Junto a quê? Ou junto de quê? Ao corpo. Preferível. Ficar só é preferível a estar mal acompanhado. E aqui, tcharam, uma pequena interrupção. Da mesma forma que o adjetivo preferível vai reger a preposição a, é preferível ficar em casa a sair com pessoas desagradáveis. Da mesma forma que o adjetivo preferível rege, exige a preposição,
o verbo preferir também. E é no verbo que eu constato, com enorme frequência, erros. Ah, eu prefiro ficar em casa do que sair hoje. Ou eu prefiro ficar em casa que sair hoje. Não, eu prefiro ficar em casa a sair hoje. Muito cuidado. Verbo e adjetivo regem a mesma preposição. Então, voltemos à nossa listinha. É preferível, ficar só é preferível a quê? A estar mal acompanhado. Depois, propenso. Estava propenso. Propenso a quê? Propenso para quê? A largar tudo. A resposta, já sei, complemento nominal. Exatamente. É muito importante que vocês lembrem isso. O complemento nominal é consequência da regência nominal, isto é, do fato de substantivos, adjetivos e alguns advérbios não terem sentido completo e fazerem a pergunta da mesma forma que alguns verbos fazem. Sempre com preposição neste caso. Bom, último. Fomos os últimos a quê? Em que? A sair da sala. Contemporâneo. O escritor é contemporâneo a quem? É contemporâneo de quem? Ao pintor, do pintor. Cruel. Aquela atitude foi cruel. Cruel com quem? Cruel para quem ou para com quem? Para todos. Tudo que vier respondendo, complemento nominal. Dúvida. O aluno não tinha dúvidas. Em quê? Dúvidas sobre o quê ou ainda dúvidas acerca de, sobre a questão. Nós estamos vendo alguns substantivos, adjetivos, advérbios que vão reger preposição. Na anterior, eu falei dos primeiros, acostumado, afável, afeiçoado. Vamos ver, aflito com ou por. Então, naquele momento, demonstrava estar aflito por quê? Com quê? Por notícias. Alheio. Trata-se de uma pessoa alheia a quê ou de quê? Ambicioso. Seu espírito era ambicioso. De quê? Ambicioso de aventuras. O amor. Tenha sempre amor a quê? Ou por quê ou por quem? Ao próximo. Apto. Agora estou apta. Apta a quê ou para quê? A nova função. Aversão. Tenho aversão a quê? Por quê? A mentiras. Ávido. Demonstrou ser uma pessoa ávida. Ávida de quê ou ávida por quê? Por dinheiro. Próprio. Tal atitude é própria de pessoas inseguras. É própria de quê? É própria a quê ou a quem, A resposta, já sei, complemento nominal. Único. Na sala, ele foi o único. Único a quê, em que, entre ou sobre o quê? O amigo. E constante. Há pessoas constantes em seus hábitos de estudo. Constantes em quê? Constantes de quê? De estudo. Aí, nós vimos aqui, fomos para a dúvida, Antes de irmos além, então, gente, é muito importante que nós saibamos olhar e sermos capazes de afirmar. Essa expressão responde à mesma pergunta, mas nessa oração ela é objeto indireto por completar um verbo e aqui ela é complemento nominal porque vem completar uma palavra que não é verbo. E neste caso, sempre substantivo, adjetivo e advérbio. E a única diferença entre um objeto indireto e a outra função, complemento nominal, é a palavra que vai fazer a pergunta. A pergunta com preposição vem regida pelo verbo, objeto indireto. Ou a pergunta com preposição vem regida por uma palavra que não seja o verbo, complemento nominal. E isso vocês não têm ideia do quanto é importante na hora de uma prova. Saber olhar e diferenciar. Então, quando nós falamos em regência nominal,
é muito importante que nós tenhamos certeza. Se é nominal, não vai ter nada a ver com verbo. Verbo é verbal. Vocês estão percebendo? Da mesma forma que eu tenho concordância verbal, concordância nominal, existe a regência verbal e a regência nominal. Isso está claro. A regência nominal, a base dela é essa que nós estamos vendo. A regência nominal vai ter como consequência o surgimento de complementos nominais, que vão se diferenciar dos objetos indiretos de acordo com a palavra da qual sai a pergunta com preposição. Quando sai do verbo, objeto indireto. Quando sai de um substantivo, adjetivo, advérbio, complemento nominal. Isso ficou claro? Então vamos colocar em prática isso que falamos. Assim que eu conseguir apertar o botão e ele me obedecer. Vamos lá? Vamos lá. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase dada. Uma final de Copa do Mundo é um evento. Agora vejam que eu tenho vários inícios para um mesmo período, né? De que um observador cultural não pode ficar indiferente, sob o qual um observador cultural, etc., ao qual um observador cultural, ao que ou do qual um observador cultural. E agora? Vocês percebem que o final, o início começa em preposição. De, sob, a, de. O período é igual, mas com certeza só existe uma correta. Então eu vou procurar na oração que aparece nas alternativas se existe alguma palavra que rege, que exige um complemento, que vai provocar o surgimento da pergunta com preposição. Um observador cultural não pode ficar indiferente. Espera um pouco. Quem fica indiferente, fica indiferente. Qual a resposta que vocês dariam? Fica indiferente a alguma coisa ou a alguém, confere? Então, pode ser, por enquanto, ao qual ou ao que um observador cultural. A preposição existe aqui, mas com certeza só uma está correta. E aí eu vejo que ao qual é resultante da preposição a ficar indiferente a e o pronome relativo o qual, junto à preposição a letra o, que inicia o pronome relativo, eu tenho ao qual. Ao passo que quando eu vou para a letra D, o pronome relativo é o que. Então não se justifica o surgimento desse o, indiferente a que um observador cultural não pode ficar indiferente. Então, a presença da letra O na alternativa D compromete a resposta. Logo, a correta é a letra C. Fechou? Então, vamos lá. Assinale a alternativa em que a frase está correta do ponto de vista de regência nominal e da concordância verbal. Minha gente, vamos lá. Quando a pergunta, como na anterior, foi uma só, o meu foco também vai ser apenas um. Agora, observe que neste enunciado eu tenho duas cobranças. A regência nominal e a concordância verbal. Então, não basta eu olhar só um lado ou só o outro, eu tenho que observar os dois. E quando aparecer, por exemplo, no enunciado, está correta de acordo com a norma padrão, aí eu tenho que observar tudo, desde a grafia da palavra, pontuação, tudo, concordâncias, regências. Bom, neste segundo exercício, nós temos que estar atentos à regência nominal e à concordância verbal. Então, vamos lá. É grande a probabilidade. Bom, quando eu paro no substantivo probabilidade, qual a reação de vocês? É grande a probabilidade. Vocês vão dizer o quê? A probabilidade de quê?
Então, é grande a probabilidade de que a venda de bebidas alcoólicas contribua. Mas não basta apenas a regência nominal. Eu tenho que estar atenta à concordância verbal. E quando eu leio a alternativa A, eu vejo a forma verbal contribua. Ora, a base da concordância verbal é o fato de o verbo dever concordar em número e pessoa com o substantivo. E eu saberei qual é o substantivo de uma oração indo ao verbo, né? Tudo aquilo a que o verbo se refira é o sujeito de uma oração. Então eu venho a forma verbal contribua e constato que ela se refere a quê? Contribua refere-se a quê? A venda de bebidas alcoólicas. Mas é a venda. O núcleo é venda. E o verbo concorda com esse núcleo. A venda contribua. A alternativa correta é a letra A. Vejam a letra B. É grande a probabilidade que. Mas nós não acabamos de dizer a probabilidade de que. Então, regência nominal fora. Letra C. É grande a probabilidade de que. Regência nominal correta. Só que a concordância verbal não. A venda contribuam. Erro de concordância verbal. Letra D. É grande a probabilidade a que? Não, eu já sei que é a probabilidade de que a venda contribua. Aqui na letra D eu tenho erro nos dois momentos, na regência nominal e na concordância verbal. E a letra E. É grande a probabilidade cuja venda de bebidas alcoólicas contribuam para o vício. Minha gente, vamos conversar. Vamos lembrar, o pronome relativo cujo só pode ser empregado se ele estabelecer entre dois substantivos aquela ideia de possuidor e coisa possuída. O menino cuja mãe chegou é meu aluno. Ou eu posso pensar que o menino tem uma mãe, seja a mãe do menino. Se existir entre dois substantivos esta relação possuidor e coisa possuída, aí é o momento obrigatório de cujo. Se não existir essa ideia, possuidor, coisa possuída, não pode ser. Voltemos ao nosso exemplo. É grande a probabilidade venda de bebidas alcoólicas. Gente, a probabilidade não é possuidor de nada, não é a venda de bebidas alcoólicas que tem, não. Então o erro aqui de regência nominal e de novo, a venda contribua. Consequentemente, apenas a alternativa A apresenta acerto nos dois momentos. Confere? Continuemos. Está correto o emprego dos elementos sublinhados na seguinte frase. Minha gente, mais uma vez, nós vamos parar e conversar um pouco. Porque esse exercício 3, ele trabalha quase que essencialmente com pronomes relativos. Existe aí no Qualis uma aula sobre pronomes relativos. Quem não assistiu, eu aconselho a assistir para entender melhor o que eu vou falar agora. Só que eu vou fazer isso de uma forma meio superficial, porque nós já paramos para falar sobre pronomes relativos de uma maneira mais específica. Mas, de qualquer forma, vejam, quando eu for trabalhar com pronome relativo, em primeiríssimo lugar eu vou me perguntar, aqui é momento obrigatório de cujo? Porque se for, não há outro. Tem que ser o cujo. Em não sendo, se eu usar o que, eu acerto. Se eu emprego que, eu posso, aí a minha vontade. Eu posso, se eu uso o que, eu posso empregar o qual ou a qual. Agora, todo pronome relativo inicia uma oração e existindo a regência de uma preposição na oração que ele inicie, seja regência verbal, seja regência nominal, essa preposição tem que vir para a frente do relativo. Ah, mais um detalhe. O relativo onde só pode ser empregado se necessariamente estiver se referindo à ideia de lugar. A cidade onde eu nasci fica no interior de São Paulo.
A cidade é um espaço físico, é um lugar. Então esse emprego está corretíssimo. Fora este momento é erro. Durante a palestra onde ele proferiu suas ideias. Erro, porque palestra não é um lugar. Na sala onde ele fez a palestra, aí eu fico quieta, porque o onde refere-se à sala, que é um lugar, tá? Então eu parei para falar sobre isso, para nós enxergarmos com uma facilidade maior esses exemplos. Vamos lá. Correto o emprego do que está sublinhado. A violência dos nossos instintos, de cuja ninguém escapa. Vamos ver o primeiro. O cujo tem que estabelecer entre dois substantivos aquela ideia de possuidor e de coisa possuída. Bom, os nossos instintos é um substantivo. Mas os nossos instintos têm o quê? Ninguém? É o ninguém dos nossos instintos? Não. Eu não tenho a relação entre possuidor e coisa possuída. Logo, erro quanto ao emprego do pronome. Como no enunciado, observem, eles não especificam se é só a regência, se é só o pronome, eu tenho que olhar os dois. Agora, quem escapa, escapa de algo, escapa de alguém. A regência verbal está correta, mas não pode ser de cuja, e sim a violência dos nossos instintos, de que ninguém escapa, do qual ninguém escapa, dos quais, perdão, porque são os nossos instintos, né? Dos quais ninguém escapa. De cuja, nunca. Essa violência ignora os ideais da civilização quando não lhes perverte de modo radical. Que aquilo que perverte, perverte algo, não os perverte e nunca lhes. Por quê? Porque os pronomes oblíquos, o, a, os, as, dentro da oração em que eles apareçam, eles serão sempre objetos diretos. O lhe ou lhes, de acordo com a oração, pode ser objeto indireto, pode ser complemento nominal, e ainda existe uma terceira função sintática que pode caber ao pronome lhe, mas nunca objeto direto. Então aqui eu tenho um erro total. Vamos continuar. As pessoas de quem compete zelar pelos bons princípios. Bom, gente, aqui as pessoas de quem compete zelar. Eu não tenho algo possuído pelas pessoas, então não pode ser o cujo. Por não ser o cujo, eu posso pôr o que, eu posso pôr as quais. E por se tratar de pessoa, de ser humano, eu posso usar o quem, desde que exista a regência da preposição. As pessoas compete zelar pelos bons princípios. Compete zelar pelos bons princípios, isso compete a quem? Então, embora aqui exista a regência de uma preposição, não é a preposição de e sim a. O correto é as pessoas a quem compete zelar pelos bons princípios não devem se render à violência aonde. Minha gente, eu acabei de falar que o onde só pode ser empregado se estiver se referindo à ideia de lugar. Violência não é lugar, então não pode ser o onde. Não devem se render à violência porque pela qual estes se sacrificam, mas nunca aonde. Primeiro porque quem se sacrifica por algo ou por alguém. A preposição não é o a. E segundo, porque não pode ser o onde, já que eu não me refiro ao lugar. Vamos para a letra C. Aquele espelho grande e anônimo em cujo se reproduz nossa imagem, dá bem a medida da pessoa em que cada um aspira a ser. Bom, aquele espelho grande e anônimo. Existe algo possuído por aquele espelho grande e anônimo? Anônimo? Não. Então não pode ser o cujo. Aquilo que se reproduz em algo ou em alguém. A preposição está correta, o emprego do pronome não. Aquele espelho grande e anônimo em
que ou no qual se reproduz nossa imagem, dá bem à medida da pessoa, cada um aspira a ser. Não existe nada possuído pela pessoa, então não pode ser o cujo. Por não ser o cujo, eu posso empregar o que, eu posso empregar a qual, e se existir a regência da preposição, posso até usar o que. Agora vamos à regência. O verbo dessa segunda oração, da alternativa C, é o verbo aspirar, com a ideia a que cada um aspira a ser. Cada um aspira a ser o quê? Não existe a regência. A regência do verbo aspirar está aí, aspira a ser, com a ideia de pretender. Mas, então, a preposição já está aí. Logo, mas existe erro, tanto no primeiro emprego quanto no segundo do pronome. Vamos para a letra D. São fortes os impulsos para a violência, mas devemos resisti-los, pois representam graves riscos dos quais podem incorrer. São fortes os impulsos para a violência, mas devemos resistir. Quem resiste, resiste a algo, resiste a alguém. Se a pergunta feita pelo verbo veio com preposição, a resposta é objeto indireto. Posso empregar o pronome os? Nunca. Resistir-lhes, pois representam graves riscos. Graves riscos que podemos incorrer. Incorrer em que? Nos quais podemos incorrer. Em que podemos incorrer. Em, mais os, nos quais ou em que. Também está errado. Só não sobrou a E, né? O poder hegemônico a que muitos aspiram não se tornará uma obsessão para quem o considera dentro de parâmetros críticos. O poder hegemônico. Existe algo possuído pelo poder hegemônico? Não. Então não posso usar o cujo. E se eu não posso empregar o cujo, se eu empregar o que está correto. O emprego do pronome está correto. Só isso não é suficiente. O verbo aspirar nessa oração vem com a ideia de desejar. E quem aspira no sentido de desejar, querer muito, aspira a algo. Se existe na oração iniciada pelo pronome relativo, a regência, seja verbal ou nominal, de uma preposição, essa preposição obrigatoriamente terá que vir para a frente do pronome relativo. Então, o poder hegemônico a que muitos aspiram não se tornará uma obsessão para quem considera dentro de parâmetros críticos. Considera o quê? O poder hegemônico. Objeto direto substituído por o. Perfeito. A alternativa correta é a letra E. Tudo bem? Então, vamos continuar. Está correto o emprego do elemento sublinhado na frase. Pela leitura, em primeiro lugar, gente, quando nós vamos trabalhar questões em prova ou exercitando as questões, leiam o enunciado com bastante atenção, porque eu costumo dizer o seguinte: nós temos que ser bem mandados. Eu tenho que fazer o que o enunciado está mandando ser feito. Ah, mas ele pedia, o enunciado falava de regência verbal, mas eu vi ali um erro de colocação pronominal. Era esse o erro que estava no enunciado? Então, deleta. Importa o que está sendo pedido. Quando assim, está correta, não especifica em que, aí eu tenho que observar bem mais. Mas quando nos primeiros exercícios vocês viram só a regência nominal ou também a concordância verbal, então eu trabalhava um assunto ou dois. Vamos voltar então ao nosso enunciado. Está correto o emprego do elemento sublinhado na frase. A área onde se instalaram os primeiros imigrantes correspondia à das antigas missões. A área aonde. Por se tratar, pelo fato de este pronome se referir a um
perdão, a um lugar, a área é um lugar. O emprego do onde está correto. Agora eu vou ver a regência. Quem se instala em algum lugar. E saibam vocês que o relativo onde, ele corresponde à ideia de em que lugar. Para eu empregar aonde, a ideia teria que ser a que lugar. Eu não sei aonde ele foi. Isto é, eu não sei a que lugar ele foi. Como aqui eu já tenho a ideia do em que lugar, no pronome onde, a preposição a é descabida. Logo, a primeira alternativa, a letra A, está incorreta. O apoio que confiavam os imigrantes era a eles prometido pelo governo do estado. O apoio que. Não existe nada possuído pelo substantivo apoio, né? Então não pode ser o onde. Não pode ser o cujo e por isso se eu emprego o que eu acerto. Agora, a oração iniciada pelo relativo que apresenta o verbo confiar. Os imigrantes confiavam. Agora, quem confia, confia em algo ou em alguém. Então, o apoio em que confiavam os imigrantes era a eles prometido pelo governo do estado. A letra B também está incorreta. Vamos para a letra C. A vinda de imigrantes, em que o estímulo foi responsável, o governo, passou a ocorrer em 1740. Vejam, a vinda dos imigrantes, ela não tem um estímulo? Não é o estímulo da vinda dos imigrantes? Sim. Se existe essa relação, possuidor e coisa possuída, tem que ser o cujo, que vai concordar com o estímulo, que é masculino singular, cujo estímulo. Agora, quem é responsável? O governo foi responsável. Ele foi responsável por quê? Então, vamos ver a letra C. A vinda de imigrantes, por cujo estímulo foi responsável o governo, passou a ocorrer em 1740. Também está errada. Nunca, letra D, nunca se praticar o artesanato na escala em que se deu com os imigrantes alemães. Bom, o artesanato, eu não tenho nada... Nunca se praticar o artesanato, assim, o artesanato tem uma escala, é a escala do artesanato. Não. Vamos lá, nunca se praticar o artesanato, escala em que se deu, na escala em que se deu. Então, vamos lá, que se deu com os imigrantes alemães. A escala foi dada, os imigrantes alemães foram responsáveis pela escala em que se deu o artesanato, não é isso? Então, praticar o artesanato na escala em que se deu com os imigrantes alemães. A letra D está correta. Vamos ver qual é o erro da letra E. Os imigrantes influenciaram no mercado interno, cujo o crescimento foram decisivos. Minha gente, aqui, bastante atenção. O mercado interno tem o crescimento, é o crescimento do mercado interno, certo? Aqui eu tenho, é o caso de cujo. Só que existe no pronome relativo cujo um detalhe. Ele sempre deverá concordar em gênero e número com o substantivo posterior a ele. Então, se fosse, a compra, seria cuja compra, certo? Se fosse crescimentos, cujos crescimentos. Como o pronome relativo cujo, ele já define gênero e número do substantivo que vem após ele, nós não podemos empregar artigos após o cujo. Por quê? Porque a língua não permite que nós utilizemos dois instrumentos para uma mesma função. O artigo ele vem para a frente de um substantivo para concordar com ele em gênero e número, mas o relativo cujo já faz isso. Se fosse crescimentos, seria cujos. Se fosse
desenvolvimento, cujo, se fosse expansão, cuja. Então, como ele já define gênero e número, não podemos usar artigos após ele, que foi o que aconteceu aqui na letra E. Os imigrantes influenciaram no mercado interno, cujo crescimento foram decisivos. Minha gente, eu só quero falar com vocês um pouquinho mais sobre a letra D, porque agora eu percebi que o traço ele está além do que devia. Nunca se praticar o artesanato na escala, o traço deve ser feito apenas nas duas palavras, em que? Que aí sim, né? A escala em que se deu, mas não é na escala em que se deu. Por isso é que a letra D está correta. Ficou claro? Então, vamos para a última. Vamos para a última, vou contar até 10 em algarismo romano. Pronto. Julgue-os quanto à correção gramatical. Vocês têm aí um período. E a pergunta é simplesmente, está certo ou está errado? A pergunta é apenas essa, está certo ou está errado? Dados demográficos revelam a situação preocupante da maioria das línguas indígenas do Brasil. No plano mundial, tem-se considerado que qualquer língua falada por menos de 100 mil pessoas está ameaçada de extinção. Correção gramatical é aquilo que eu disse a vocês. Tudo. Vamos estar atentos a tudo. Dados demográficos revelam. Revelam refere-se a dados demográficos, é o sujeito, está no plural, o verbo concorda. Revelam. Revelam o quê? A situação preocupante da maioria das línguas indígenas do Brasil. Até aqui, tudo bem. No plano mundial, tem-se considerado que qualquer língua falada, tem-se considerado refere-se a quê? A qualquer língua falada. Então, a forma verbal tem, sem o acento gráfico, está correta. Vamos lembrar? A forma verbal tem, do jeito que está aí na questão, sem o acento circunflexo, mostra que encontra-se flexionada na terceira do singular. Se vier com acento circunflexo, vai indicar que está na terceira do plural. Isso é muito importante para a concordância verbal. O aluno tem o material em dia, não recebe acento circunflexo. Os alunos têm o material em dia, precisa receber. Então, parei para lembrá-los isso. Então, tem-se considerado, qualquer língua falada tem sido considerada, essa a ideia. Como está se referindo ao termo singular, o verbo não recebeu o acento circunflexo, logo está correto também em termos de concordância verbal. Por menos de 100 mil pessoas está ameaçada de extinção. Ameaçada refere-se a qualquer língua falada, qualquer língua ameaçada. E ameaçada de quê? Rege a preposição de extinção. Logo, este parágrafo está correto, é o certo. Em todos os aspectos, concordância verbal, regência nominal, está corretíssimo. E com isso, nós encerramos o assunto regência nominal. Vocês perceberam que o assunto em si é pequeno, é curto. Só que vocês perceberam também as nuances que ele apresenta. Os vários aspectos com os quais eu preciso me preocupar para não misturar regência verbal de regência nominal. A linha que divide é muito pequena, mas existe uma base em que eu me apoio para saber a que é regência verbal, a que é regência nominal. E se é regência verbal, a resposta a ela vai ser um dos complementos verbais, objeto indireto, o indireto ou às vezes os dois para o mesmo verbo. E se a regência for nominal, a resposta à pergunta com preposição será sempre um complemento nominal. A grande consequência da regência nominal, eu volto a dizer, é fazer com que surjam os complementos nominais.
sempre. Ficou claro? Então, minha gente, vou me despedindo, desejando, como sempre desejo, a vocês muito sucesso nos seus estudos e, consequentemente, em suas vidas. Fiquem com Deus. Até uma próxima oportunidade.